Uma pesquisa baseada no Índice Nacional de Analfabetismo revelou que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de se expressar e de compreender plenamente. Segundo o estudo Analfabetismo no Mundo do Trabalho, o país tem 27% de analfabetos funcionais nessa faixa etária. O levantamento avaliou conhecimentos básicos em português e matemática. A pesquisa foi realizada com 2.200 pessoas entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. Segundo o estudo Analfabetismo no Mundo do Trabalho, uma parceria do Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, a população tem 27% de analfabetos funcionais nessa faixa etária. Menos de 10% da população domina, de fato, o português e a matemática. A pesquisa, que busca aprimorar os dados do Índice Nacional de Analfabetismo, INAF, separa a população em 5 grupos: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. E apenas 8% chegam a este último. Alguém proficiente é capaz de entender e elaborar textos de diferentes tipos, além de ser capaz de opinar sobre o conteúdo daquele texto. O levantamento ainda considerou ser proficiente quem consegue interpretar tabelas e gráficos. Ideal é que os estudantes que completam o ensino médio cheguem a este nível, mas apenas 9% dos concluintes conseguem. É que as metas hoje no Brasil, elas não estão sendo atingidas. Um exemplo é a agenda da ONU de 2001 a 2015, que dizia que nós tínhamos que erradicar o analfabetismo e dar igualdade, universalidade do ensino básico. Nós já estamos na segunda agenda, 2016-2030 da ONU, que já está falando de qualidade educacional, e o Brasil ainda está vivendo o analfabetismo ou o analfabetismo funcional. Problemas assim podem afetar a economia do país, já que, de acordo com o IPM, em consequência desse analfabetismo funcional, o Brasil se depara com limitações significativas na formação da população acima de 25 anos, que é a principal força produtiva no país. Perde exportação, compromete as finanças da economia do país e compromete a vida social da nação. A região metropolitana do Vale do Paraíba está entre uma das áreas com alto desperdício de água. Segundo o levantamento do governo federal, perde-se uma média de 30% da água produzida para consumo. Um dos principais motivos que causam esse desperdício são problemas na rede de distribuição entre as estações de tratamento e as residências. Na região, existem muitos casos de canos quebrados, defeitos em registros, vazamentos e ligações irregulares. E aqui um dado que chama muita atenção. Segundo especialistas, o volume desperdiçado poderia abastecer uma cidade de pequeno porte por uma semana. Entretanto, apesar de um elevado índice de desperdício, se compararmos com os anos anteriores, o número mostra uma diminuição no gasto da água. Em 2012, por exemplo, a média de perda de água era de 38,16%. Com os dados mais recentes, a região metropolitana do Vale ficou abaixo na média nacional, de 36,7%, e da estadual, com 33% de perda de água. A crise hídrica tem chamado a atenção das autoridades. Para que esse problema não se agrave na região do Vale do Paraíba, é importante que o uso da água seja feito com responsabilidade para evitar o desperdício. Os dados de perda em todo o país foram compilados pelo Ministério das Cidades por meio do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, com informações coletadas em 2014. A edição do Repórter Setorial de hoje traz a história de uma mãe de crianças microcéfalas. Vamos conhecer agora uma família que teve 2 meninas com a má formação e que hoje já são jovens. Apesar da mãe saber da deficiência da segunda filha ainda na gestação, não a rejeitou e deu a melhor criação que podia. Toda gestante vive uma mistura de emoções e a maior delas é, sem dúvida, a expectativa por um bebê saudável. Menino ou menina, pouco importa. O que elas querem saber é se a criança que estão gerando terá uma vida normal. E quando esse resultado não é exatamente o que se esperava, como ficam as futuras mães? Bom, a microcefalia para mim faz parte da minha rotina há 20 anos. Né? Não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo pensa,
né? Pessoas com microcefalia podem sim ter uma vida ativa na sociedade. Minhas filhas são uma prova disso. Atualmente, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, existem no Brasil 508 casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. Outros 4.000 casos estão sendo estudados. Diante desse cenário, muito se fala sobre a realidade das mães de bebês microcéfalos, mas pouco se vê sobre a realidade de mães que superaram a microcefalia. Superação, uma palavra que traz diversos significados, mas com certeza nenhum deles chega tão perto da realidade tão bonita que a Simone e o Walter vivem. Realidade essa que tem motivos muito especiais para existir. Aliás, 2 motivos bem especiais, a Patrícia e a Adriana. Cada passo que elas dão, cada vitória, hoje conseguiu escrever a letra A. Para mim, nossa, é uma vitória, é uma nota 10, né? Então, pode ser, mas só fez um A. Nossa, esse A para mim tem valor de um certificado de faculdade. Considero uma pessoa normal qualquer. A minha irmã, ela é legal, ela, às vezes, quando eu tô deitada, ela me chama pra assistir os desenhos que ela gosta, de desenho. Se você fosse dar uma nota para o pai e para a mãe, qual seria? Não sei quando. Não dá nem para descrever, né? É, porque eu amo bastante. Histórias como a da família Tavares entram para uma estatística pouco divulgada, a de superação. Longe de romantizar a realidade, eles mostram que o amor supera mesmo qualquer dificuldade e pode transformar vidas. Eu tive 2 filhas. Já tinha a primeira com deficiência, a segunda eu fiquei sabendo na gestação. Eu poderia ter falado, não quero mais um filho deficiente. Mas em nenhum momento me passou isso pela cabeça. Como eu falei, eu fiz um trabalho tão bom com a Patrícia que Deus me presenteou com a Adriana. E se ele mandou para mim é porque eu dou conta. Hoje muito se fala sobre os problemas de saúde de crianças microcéfalas. Mas é importante destacar as diversas possibilidades de educar essas crianças com amor e sucesso. E a psicóloga Tereza Gouveia está aqui na bancada do Repórter Setorial, dessa vez para conversar sobre a nova geração de mães com filhos microcéfalos. Tereza, qual o primeiro passo para a superação, na sua avaliação? Bom, como especialista em luto, com certeza eu vou dizer que é aceitação. Sempre aceitação, em qualquer luto, porque é um luto, né? Do filho que eu esperava e do filho que veio. Um sonho foi quebrado. Exatamente. Você idealiza, você sonha, você imagina o rosto do seu filho, como ele virá, né? Inclusive quem ele vai ser e tudo mais. E aí, quando ele nasce, na verdade, você tem que abrir mão daquele filho que você esperava para que esse que veio possa ficar. É um choque de realidade. É um choque de realidade e todos os relatos, eu não estou, não especificamente nesse caso, mas em qualquer caso que venha um filho que não se espera, inicialmente é de rejeição, porque é difícil mesmo a aceitação. Mas se ela ocorre depois, ela é possível sim depois. Se um caso já dói, já é difícil, imagine 2, como vimos na reportagem. Exatamente. Essa mãe, ela mostra uma capacidade de aceitação mesmo, isso fica muito claro. Não tem como ela ter esse amor, essa coisa toda que ela demonstra, né? Se ela não tiver aceitado as filhas. Ninguém consegue amar tão livremente se não aceita. Então, amar e aceitação caminham de mãos dadas. A aceitação vem com amor, exatamente. Agora, há um prazo, há um período para a elaboração desse luto? Então, não há. Pode durar a vida inteira? Pode. A gente tem vários exemplos, inclusive de pessoas muito famosas, de outros casos, como foi do Romário, que a menina nasceu com... que a menina dele é Down, e ele conta, né, claramente, que assim que nasceu foi muito difícil. O que ele fez? Ele foi em lugares que tinham crianças com Down, quando soube que a menina era Down, né, já na gravidez da esposa. Ele procurou espaços onde ele se sentisse pertencendo ao que acontecia. Então, se eu tenho um filho Down, eu vou em lugares que tem Down para eu ter esse sentido de pertencimento. Quero destacar também a ausência do pai.
a fuga do homem. Muitas vezes o homem deixa a mulher sozinha numa situação como essa. E eu te pergunto, como superar a perda e a rejeição? Pois são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo e muito difíceis, porque ela não pode nem chorar essa perda, porque ela já tem que seguir com esse filho que está ali e que precisa dela, que não há alternativa, ela fica só. Então a gente fala até que você adia qualquer dor, porque você não tem tempo para ela. Concorda que você não tem tempo? Seu filho está ali, precisa de você, esse homem vai embora. Isso acontece muito, de homens que abandonam as esposas porque tem um filho com problema. E essa mãe, ela segue com essa dor, porque às vezes a gente segue com a dor mesmo, a gente não tem escolha. Tendo que fazer o papel dela e do pai? Eu prefiro pensar que assim, esse lugar sempre estará vazio desse pai. Essa mãe vai ser todo o possível dela, mas essa criança será sempre uma criança que falta um pai. Né? As pessoas dizem, foi meu pai e minha mãe. Eu concordo, porque teve que dar conta do que um casal daria, né? Do que um pai e uma mãe daria. Mas essa criança sempre vai ter esse lugar vazio desse pai. E ela segue com essa dor porque ela não tem escolha mesmo, ela não tem essa pausa, ela não tem esse tempo para parar. Né? É como alguém que perde um marido numa gravidez. Isso acontece. Você lida com a perda e com a vida ao mesmo tempo. E no caso dessa mãe, com mais perdas ainda, porque quando vem um filho que vai requerer muito dela, vai solicitar muito dela, ela tem muito pouco tempo para alegria naquele momento. Tereza Gouveia é psicóloga e ela tem um site com uma prestação de serviço muito interessante. Qual é o endereço? Como o pessoal pode acessar? Sim, o site, o endereço, o link é Laços e Lutos, www.laçosilutos.com.br, a fanpage também Laços e Lutos. No site vocês vão encontrar muitas sugestões de livros e filmes ligados a perdas, né? Porque a minha especialização é em luto, então assim, eu pesquiso muito sobre isso mesmo. Inclusive tem sugestões de livros de pessoas que tiveram filhos com deficiências. O Repórter Setorial faz um breve intervalo. Veja no próximo bloco. Em Taubaté, subiu o número de adolescentes envolvidos com criminalidade. O aumento é elevado e políticas públicas precisam entrar em ação para combater esse quadro. Aguarde um instante. Voltamos já.